Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Eu agradeço aí as mensagens, foram muitas mensagens de carinho, de amor, né? Pessoas falando que estão orando por mim, pela minha família. Eu agradeço essas orações de vocês, tá bom? E tudo que vocês desejam para mim e minha família, que Deus abençoe vocês em dobro, tá bom? Recompense você e sua família em dobro. Muito obrigado. Entre muitas mensagens que eu recebi ontem, a mensagem foi um pouco grande, a mensagem de ontem, mas muitas pessoas falaram: nossa, eu nem senti a hora passar, porque o conteúdo foi bom. Que bom que você gostou, tá bom? Fico feliz com esse retorno de vocês aqui, tá bom? Vou compartilhar uma das mensagens que me mandaram aqui no meu canal, Escola Dominical Brasil. É a Carolina Victoria, ela escreveu assim: amei a aula, e desenhou um coraçãozinho, né? Um beijo no seu coração. Na verdade, a Carolina Victoria, ela é minha filha. Eu vou lá dar esse beijo nela agora. Tá bom? Mas antes de ir lá dar esse beijo nela, eu vou compartilhar a mensagem com vocês, que é a seção 90, versículo 5, que diz assim: e todos os que receberem os oráculos de Deus são os profetas, tá bom? Então aqui a mensagem é para todos os que receberam os profetas de Deus, que ouvem a palavra do profeta, que se acautelem de como os consideram, para que não os menospreze e se ponham assim sobre condenação, e tropecem e caem quando descerem as tempestades, soprarem os ventos e caírem as chuvas, e combaterem contra a sua casa. Então olha que interessante aqui. Ele falou que para nós observarmos como nós estamos considerando os profetas, né? E para nós não menosprezar, né, as palavras dos profetas, até porque o Senhor já disse aí em Doutrina e Convênio, né, dizendo: seja pela minha própria voz ou pela voz de meu servo, é o mesmo. Então ouvir o profeta é ouvir a vontade de Deus. E ele fala que aqueles que menosprezam, né, o que os profetas estão falando, eles se põem sobre condenação. Que condenação é essa? A condenação de estar fraco, para não aguentar as adversidades da vida, tá bom? Que vai vir. Então, se nós ouvimos o que o profeta está falando, o que o Senhor está nos dizendo por meio do profeta, nós estamos nos tornando forte, uma casa forte. Então, conforme ele falou aqui, quando vinham as tempestades, as chuvas, né, os rios, a gente vai estar protegido. Aqui dá até uma menção, né, a Mateus capítulo 7. Eu gosto bastante de Mateus capítulo 7, que lá Jesus Cristo fala sobre o profeta falso. E se tem um profeta falso, tem um profeta verdadeiro também. E ele fala como nós podemos identificar um profeta falso de um profeta verdadeiro. Ele fala: pelos seus frutos os conhecereis. Bom, e aí então ele ensina algo ali, depois dele falar como diferenciar os profetas, tá bom? Lembrando que seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos é o mesmo. Então ele fala o seguinte aqui em Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, e correram o rio, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Podemos observar que aqueles que ouvem as palavras dos profetas e põem em prática, também aqueles que ouvem e não põem em prática, né, os dois grupos aqui, a adversidade é a mesma. Vai descer a chuva, vai descer o rio e vai soprar o vento. Isso significa adversidades da vida. Então, quando em Doutrina e Convênio, na seção 90, versículo 5, diz que aqueles que menosprezam, eles estão se pondo sobre condenação, significa que eles não estão ficando preparados para as adversidades da vida. Como nós observamos que Jesus Cristo aqui ensinou a adversidade, né? Ele colocou aqui como a chuva, o vento e rios, né? Inundações que vão chegar. E vai vir para os dois grupos de pessoas: aquelas pessoas que ouvem os profetas e põem em prática a palavra do Senhor, e aqueles que ouvem, mas menosprezam os conselhos de Deus. E
a maldição é essa, que a pessoa não vai resistir, não vai estar alicerçado na rocha, tá bom? Vai estar alicerçado ali na areia. Então eu gosto bastante desse ensinamento aqui. Já falando sobre a adversidade, na conferência o presidente Nelson ele ensinou o seguinte a respeito da adversidade. Lembrando aí que vai vir para todo mundo. E olha só o que o presidente Nelson disse. E ele quer que cresçamos e aprendemos mesmo que seja por meio de adversidade. Então ele está falando de Jesus Cristo, Deus. Ele espera que nós cresçamos em meio a adversidades, mesmo em meio a chuvas, tempestades, ventos soprando, ele quer que nós cresçamos. Essa é a vontade de Deus. E ele diz ainda aqui, né, no discurso dele, talvez principalmente por meio dela, ou seja, por meio da dificuldade. Aqui ele está citando a pandemia, né? Então a pandemia veio para todo mundo, né? Para quem tem testemunho, para quem não tem, vem para todas as pessoas a pandemia. Mas ele está falando aqui que nós podemos aprender por meio da adversidade. E o que você aprendeu por meio da dificuldade, por meio da adversidade que foi a pandemia? Bom, eu tenho recebido muitos relatos aqui de pessoas que falaram que nunca aprenderam tanto sobre o Evangelho como agora, né? Que tem tanto acesso à mídia social, tantas pessoas compartilhando o Evangelho pelo YouTube, pelo Instagram, né? Então a gente não cresce se não quiser, porque realmente tem muito conteúdo. E é muito bom ouvir esse tipo de relato, né? Eu gostei bastante. Bom, ainda assim o presidente Nelson falou, ó, a adversidade é um grande professor. E o que vocês aprenderam nesses últimos anos que vão lembrar para sempre? E aí ele fala sobre uma das coisas que nós aprendemos nessa pandemia. Ele diz, o lar é o centro da fé e da adoração, né? Então muita gente não pôde ficar indo na igreja, algum lugar não voltou à aula presencial ali, estamos assistindo online. E aí nós aprendemos que o lar realmente é o lugar central onde nós devemos aprender. E o Evangelho é o ponto central ali da nossa fé, tá bom? Nas próprias palavras do presidente Nelson, ele diz, o lar é o centro da fé e da adoração. Muito bom essas palavras. É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Para que nós possamos estar alicerçados sobre a rocha, nós temos que ouvir os profetas e pôr em prática o que o Senhor está falando por meio dos profetas. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.